se uniam na religião espírita. Os pais de Paulo sempre viveram dentro dessa doutrina e passaram aos filhos seus conhecimentos e, também, a dedicação a esses trabalhos. Frequentavam um centro espírita em outro bairro. Os pais de Paulo eram frequentadores mais assíduos do que os filhos, mas sempre houve muita fé nesse lar espírita. Todos gostavam de ler o Evangelho e seu pai fazia pelo menos uma vez por semana a evangelização no lar. Quer dizer, debatiam entre eles alguns trechos do Evangelho e sempre trocavam ideias, um passando o que havia compreendido ao outro. No dia do aniversário de Paulo, seus pais deram a ele um carro novo de presente. Era um carro importado que ele já estava querendo há algum tempo. Esse presente o deixou encantado e muito agradecido a seus pais. Logo que recebeu as chaves, chamou seus pais e seu irmão para passearem, darem uma volta pela cidade. Todos foram felizes de desfrutar da alegria de Paulo, que mais parecia uma criança com seu brinquedo novo. Depois de alguns meses, Paulo estava voltando da faculdade e já estava bem perto de casa quando dois indivíduos o abordaram na rua, num farol fechado. Meu amigo levou um grande susto quando viu que eles estavam armados e pareciam drogados. Um deles abriu a porta do carro e Paulo tentou sair com o carro para fugir deles. Foi quando o outro lhe desferiu um tiro mortal na cabeça. Assustados, os ladrões roubaram só o seu relógio e fugiram do local, largando o carro com a porta aberta e Paulo, que jazia morto. Logo chegaram pessoas ao local, mas ninguém sabia dizer direito o que havia acontecido. Ninguém viu nada, como sempre. Assim que a polícia chegou e achou seus documentos, sua família foi informada. O desespero foi grande demais, a sensação de perda é muito ruim, dói sempre com grande intensidade e aquele vazio que é sentido é muito forte. Mas a família de Paulo estava nesse momento envolta por bons espíritos, que os acolheram e oravam para que eles ficassem mais calmos. Paulo foi sendo desligado de seu corpo pelos espíritos encarregados dessa tarefa e socorrido imediatamente, sendo levado a um posto de socorro. Passou uns dias desacordado e, quando recobrou os sentidos, recebeu a visita de sua avó materna, que ele queria muito bem. Assim que Paulo a reconheceu, ficou desconfiado de que algo mais grave havia acontecido e foi logo perguntando a ela: "Vó, o que estou fazendo aqui? Que lugar é esse? O que aconteceu?" "Calma, meu netinho querido", falou Dona Palmira. "Vou responder uma pergunta de cada vez e você ficará sabendo de tudo, dentro do possível. Nesse lugar você está sendo tratado por médicos e enfermeiras com todo o amor que existe em seus corações. São pessoas boas, sempre dispostas a ajudar e sei que você vai colaborar com todas elas, sendo um bom menino. Aqui é um hospital e o que aconteceu é que você já cumpriu sua missão no plano terrestre e agora ganha a liberdade para crescer cada vez mais espiritualmente. Você viveu num lar espírita e sabe como são essas coisas, não é mesmo?" "Sim, vovó, mas estou confuso ainda. Como isso aconteceu? Sinto uma forte dor na cabeça e pescoço e não me recordo de nada." "Aos poucos você irá recordar tudo, mas agora o mais interessante é você ficar forte para iniciar uma nova vida." "Vó, e meus pais e meu irmão, como eles estão?" "Estão muito tristes, mas estão sendo atendidos pelos bons espíritos e só com o tempo é que conseguirão assimilar tudo. Todos eles estão orando muito por você, para que seja feliz e com esperança de um novo reencontro, talvez um dia até uma comunicação oral ou escrita. Mas ainda é muito cedo para pensarmos nisto. Vamos cuidar de você, que é o mais importante agora. Vovó, eu não estou com medo por ter desencarnado, só estou preocupado com o que está por vir. Paulo, você não tem que ter medo de nada, meu filho. Daqui pra frente, só coisas boas vão lhe acontecer. O pior já passou. Num futuro bem próximo, você irá estudar, conhecer novas pessoas, fazer boas amizades e também irá trabalhar em prol dos irmãos necessitados.
Isso é o que mais gostamos de fazer aqui, ajudar a todos que precisam de nós. Por enquanto, filho, não se preocupe com o que está se passando com seus familiares, reze muito por eles e por você mesmo e seja feliz sempre. Quando Paulo começou seus estudos, sempre incentivado por sua avó e outros familiares e amigos, foi que nos conhecemos. Ele foi assassinado assim como eu, mas nossas histórias são bem diferentes e tudo isso que acontece serve para o nosso engrandecimento, porque aprendemos que nunca devemos ter ódio nem repulsa em nossos corações. Quando um espírito deixa a terra, leva consigo suas virtudes inerentes e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionado, até que queira ver a luz. Paulo e eu, quando fomos tirados dessa vida, não carregamos conosco ódio nem desejo de vingança e já sabíamos que, para chegar a Deus, não há outra senha que não seja a caridade e o perdão. 8. Roberto. Chegou a vez do meu amigo Roberto. Deixei-o por último devido à sua grande ansiedade em participar deste livro. Mas como aqui devemos controlar nossos impulsos, esperar foi mais uma lição que ele aprendeu. Roberto é um grande amigo, como os demais. Tem um astral elevado e está sempre fazendo brincadeiras para quebrar a rotina. Até em momentos que estamos trabalhando, sempre tem uma piadinha sadia ou uma cara engraçada. Roberto é filho de japoneses que são comerciantes no bairro da Liberdade, em São Paulo. Desde pequeno, sempre se destacou entre os irmãos através de sua vivacidade, alegria e bom humor. Em todos os momentos, seja qual for, meu amigo sempre tem saída para tudo de um modo simples e com irreverência. Ele tem mais um irmão e uma irmã, é o filho do meio, e trabalhava junto com seus pais. É de uma família de classe média, mas com o trabalho sempre teve tudo, dentro do limite. Seu sonho sempre foi ter uma moto e seus pais conseguiram dar a ele uma de presente, do jeitinho que ele queria. Roberto ficou muito feliz com esse presente e cuidava de sua moto como de uma joia, sempre limpinha e brilhando. Ia com sua máquina a todos os lugares, andava com ela pela cidade quando trabalhava, quando passeava e também em viagens. Certo dia, Roberto foi a uma danceteria comemorar o aniversário de um amigo. A festa estava muito animada, todos se divertiam muito. Ele não era de beber nada alcoólico, preferia refrigerantes e sucos naturais. No final dessa festa, meu amigo estava voltando para casa, já de madrugada, quando um carro que vinha em alta velocidade deu uma fechada nele e chegou a tocar em sua moto. Como estava correndo também, sua moto ficou desgovernada e bateu contra um muro, em uma rua de pouco movimento. O carro que causou esse acidente fugiu sem prestar nenhum socorro e Roberto ficou ali agonizando por um bom tempo, até que foi socorrido por pessoas que passavam no local e viram que ele estava machucado. Roberto sofreu fratura no braço e traumatismo craniano, devido à força com que bateu a cabeça contra o muro. Assim que foi socorrido e levado para o hospital, foi feito tudo o que era possível, mas por causa da demora para ser socorrido, seu corpo carnal não resistiu aos ferimentos e aconteceu seu desencarne. Nessa hora, Roberto estava inconsciente e seu desligamento foi feito de forma rápida pelos irmãos especializados, que o levaram a um posto de socorro. Ficou nesse local por algumas semanas. Toda vez que recobrava os sentidos, ficava assustado e os médicos lhe davam remédios para dormir mais um pouco. Enquanto isso, os pais de Roberto foram avisados do ocorrido e, como toda perda é difícil, entraram em pânico, sem compreender o porquê. O desespero e o desânimo tomou conta daquela família, mas, graças a Deus, essa é uma família espírita e conseguiram ir se controlando com o passar das horas. Fizeram uma corrente junto com outros familiares e amigos e oraram por aquele irmão que havia acabado de desencarnar. Geralmente, em lares espíritas, dificilmente vemos a revolta e o ódio tomar conta dos irmãos, mesmo nessa hora tão difícil.
Mesmo que um dos membros da família fique revoltado, logo aparece outro para tirar esse sentimento de seu coração. Nessas horas em que falta a compreensão do que ocorreu, o raciocínio fica confuso, parece que o chão se abre sob nossos pés. O melhor é rezar e rezar muito para podermos voltar à realidade e acabar aceitando o que aconteceu. Temos de pensar também nessa hora, por mais difícil que seja, no irmão que partiu. Ele também fica na maioria das vezes confuso, sem compreender o que aconteceu e, nessa hora, quase sempre não basta só palavra amiga de outro desencanado, mas as palavras positivas que a família manda para ele. É uma situação difícil para ambas as partes. Só com muito estudo e fé um dia conseguiremos aceitar com menos dor essas partidas. Mas voltando a falar de Roberto, essa simpatia de pessoa, ao acordar, deparou-se com parentes seus que já haviam desencanado. Sua surpresa foi imensa quando viu um tio de quem gostava muito. Esse tio foi conversando até que ele compreendeu o que realmente havia acontecido. Roberto tinha conhecimentos espíritas, chegou a frequentar algumas reuniões junto com seus pais, e esse pouco conhecimento ajudou muito. Roberto desencanou aos 19 anos, no início de outubro de 1996. Nos conhecemos no primeiro curso que fizemos, junto com Juliane e Paulo. Foi uma amizade que foi crescendo com o passar do tempo e pela afinidade que sentimos uns pelos outros. Estamos juntos nessa empreitada desde o começo. Sempre fazemos os mesmos cursos e trabalhamos juntos. Temos o mesmo desejo de aprender cada vez mais, talvez por isso ainda estamos todos juntos. Sabemos que um dia trocaremos de turma para novos aprendizados e novas experiências, mas nossa amizade vai continuar, com toda certeza, cada vez mais forte. Quando desencanamos, no início geralmente nos agrupamos com pessoas da mesma faixa etária e com os mesmos gostos, para nos sentirmos mais seguros. Com o passar do tempo, já não vai mais existir isso. Trabalharemos com todas as pessoas que nos forem indicadas e certamente continuaremos a fazer trabalhos cada vez melhores. Aqui todos se querem bem e se ajudam mutuamente. Gostaria de terminar este capítulo com uma palavra do Evangelho, principalmente para aqueles que perderam pessoas muito próximas, como filhos, pai, mãe, além daqueles que sofrem com doenças e sem esperança de vida. A dor é uma benção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. 9. Convite para um novo curso. Terminado mais um dia de trabalho com as crianças, meus amigos e eu fomos chamados para uma reunião com Gabriel. Estávamos ansiosos, querendo saber logo do que se tratava. No caminho, íamos discutindo sobre vários assuntos de trabalho. O local onde Gabriel faz as coordenações de trabalho fica num prédio muito elegante, um pouco longe de nossos apartamentos, mas mesmo assim íamos andando, já que havia ainda algum tempo sobrando. Aproveitamos para desfrutar mais um pouco da beleza da colônia. No caminho encontramos com muitos amigos, mas não podíamos parar para conversar. Assim que chegamos ao gabinete de Gabriel, este nos recebeu com muita alegria. Entregamos a ele nossos relatórios e mostramos como estávamos felizes com o que fazíamos. Após uma longa conversa, Gabriel nos propôs um outro curso, que iria iniciar brevemente. Olhamos um para o outro e sorrimos. Estava aparecendo mais uma boa chance em nossos caminhos. Gabriel percebeu nossa alegria e foi logo dizendo: meus caros amigos, pensei em vocês assim que este curso teve sua data marcada para começar. Sei que vocês estão dispostos a aprender muito e hão de querer fazê-lo. É muito interessante e só depende de vocês aceitarem ou não. Será mais um ponto marcante para seus currículos. Sei que vocês são esforçados e confiamos nos 4 amigos. Olhou para mim e falou: Fábio, você que sempre tem boas intuições,
já consegue imaginar do que se trata. Dessa vez, devo confessar que ainda não percebi nada, mas partindo de você, meu grande amigo, só pode vir coisa boa. Estávamos querendo saber logo do que se tratava, mas Gabriel continuava a fazer suspense, até que Juliana foi logo dizendo: Amigo Gabriel, será que dá para você falar logo do que se trata? Que meu coração parece que vai explodir de tanta ansiedade. Controle-se, Juliana. Já vou explicar sobre esse novo curso. Será um curso demorado, mas muito interessante. Vocês assistirão 8 horas de aula por dia. Terão 4 horas de aula, descansam por 1 hora e depois continuam as outras 4. Sei que isso não é problema para alunos tão sérios e assíduos como vocês, mas será cansativo. Após o primeiro mês de aula, vocês farão estágio nos postos de socorro, junto com outros irmãos mais conhecedores do assunto e que complementarão as aulas. Esse curso exigirá muito de vocês, mas é gratificante. Nossa curiosidade aumentava a cada palavra pronunciada por Gabriel, até que ele resolveu contar o que faríamos. O curso que iria começar era para socorrista. Ficamos encantados com a ideia. Ser socorrista é ótimo, mas exige grande responsabilidade. Olhamos um para o outro e, como um coro ensaiado, respondemos que sim, que faríamos esse curso do qual já havíamos comentado muitas vezes entre nós. Gabriel se sentia orgulhoso. Falou que sabia que aceitaríamos o convite e que confiava em nós. Havia poucas vagas para esse curso e, assim que Gabriel foi informado sobre ele, mesmo sem nos consultar, já havia dado nossos nomes, tamanha certeza que tinha de que aceitaríamos fazê-lo. O curso começaria em 2 semanas. Foi o tempo suficiente para outra equipe nos substituir no trabalho com as crianças. O mais difícil disso tudo foi termos que nos afastar daquelas criaturas tão maravilhosas, mas sabemos que estaremos em contato com elas sempre que for possível. O grupo que iria nos substituir também era formado por jovens. Todos estavam alegres com o início desse trabalho e tínhamos a certeza de que os nossos pequenos estariam em boas mãos. Depois de 2 semanas, nos despedimos deles e começamos o nosso novo curso. Agora iríamos ser socorristas. No plano espiritual, os socorristas são chamados de anjos enviados pelo Senhor, para receber e esclarecer os novos irmãos que chegam a todos os minutos. É um trabalho difícil, por isso o curso é demorado. Ficaríamos estudando por 6 meses, colocando em prática nossos novos ensinamentos, junto com irmãos que já fazem esse serviço há muito tempo. Ficamos contentes em receber esse convite, já imaginando como seria receber nossos familiares e amigos na hora de sua chegada aqui, caso ainda estivéssemos trabalhando nisso. Faríamos de tudo para sermos os melhores alunos do curso, podem ter certeza. O que dependesse de nós seria feito. Para ser franco com vocês, caros leitores, meus amigos e eu não nos sentimos como anjos, como são chamados os socorristas aqui, mas sim filhos de Deus, orgulhosos e privilegiados pela oportunidade que bate em nossa porta. Tudo o que queremos é fazer nosso trabalho bem feito e nos sentirmos úteis cada vez mais, pondo em prática tudo o que vamos aprender e seguir com toda certeza o caminho certo para nos elevarmos cada vez mais. Estávamos sim, muito felizes com essa oportunidade e com a confiança depositada em nós. Faríamos tudo o que estivesse ao nosso alcance e quem sabe até um pouquinho mais. Nosso objetivo é aprender sempre, cada vez mais, e continuar um trabalho digno como todos que fizemos até aqui. Ajudar cada vez mais irmãos a se esclarecerem para uma vida melhor aqui no plano espiritual. Temos ainda muitos sonhos que só serão realizados com o passar do tempo, afinal faz tão pouco tempo que chegamos aqui e já conseguimos tanta coisa boa. Quanto mais chance de trabalhar temos, mais chances queremos ter. Nossa fé em Deus Pai e Jesus, nosso Mestre amado, cada vez aumenta mais e somos gratos por nos sentirmos tão amados no plano espiritual,
sempre ter à nossa volta pessoas tão boas, tão otimistas, tirando sempre nossas dúvidas e nos dando orientações com muita boa vontade e muito amor no coração. Agradeço sempre a Deus por todas as boas chances que temos aqui em cima e oro para que todos os irmãos encarnados e desencarnados também sintam paz e alegria em seus corações. A vida é cheia de atribulações, sempre existe um problema aqui, outro ali. Mas entendam, irmãos, que tudo isso que acontece é para o crescimento espiritual. Quando vocês estiverem com grandes problemas, nunca desanimem. Entreguem tudo nas mãos de Deus e orem. Com toda certeza, no dia seguinte vocês se sentirão mais fortes e com mais garra para lutar e continuar a vida. 10. Mestre Gabriel. No dia marcado, fomos com muita ansiedade até o prédio onde seriam ministradas as aulas desse novo curso, o curso de socorrista. Chegamos mais cedo ao local e Gabriel nos acompanhou. Como ainda faltavam alguns minutos para o início das aulas, ficamos conversando um pouco. Gabriel falava sobre tudo o que iríamos aprender e nos encorajava muito. Ele é um irmão de seus 48 anos. É alto, elegante, voz firme, muito brincalhão e bastante amigo. Já desencarnou há alguns anos e sua missão atual é distribuir trabalhos a novos grupos formados pelos mentores. Trata todos com muita naturalidade e quem conversa com ele pela primeira vez parece já conhecê-lo há bastante tempo. É desenvolto em suas atitudes e sempre usa de muita objetividade. A paz e a serenidade já fazem parte de seu comportamento. Sabe expor claramente seus objetivos e sempre vai direto ao assunto desejado. Não usa de meias palavras e a gentileza já faz parte de seu temperamento. Gabriel diz gostar muito de seu trabalho. Está sempre em atividade e, nas suas horas de folga, até nos acompanha em alguns trabalhos, sempre passando sua experiência e habilidade ao tratar com os irmãos desencarnados. É muito paciente e minucioso em seus comentários. Nunca ouvi Gabriel dizer que não sabia responder alguma pergunta. É dedicado aos estudos e está sempre disposto a passar suas experiências. É amável com todas as pessoas e isso só faz aumentar seu grau de espiritualidade. Ele é um exemplo de bondade e de amor ao próximo. Como é bom saber que existem pessoas como Gabriel, que ajudam sem esperar recompensas. Tudo o que fazemos aqui no plano espiritual é em nome do amor e da caridade, diferente da crosta terrestre, onde muitas pessoas dizem ajudar em nome do amor. Mas na verdade só querem receber elogios, agradecimentos e reconhecimento a todo momento. Essa ajuda, na verdade, é só para satisfazer o próprio ego dessas pessoas que, por agirem assim, destroem o bom ato do momento e não ganham glória alguma dos céus. Toda ajuda, toda caridade exige grande esforço. Temos de estar cientes que com amor de verdade em nossos corações e sem esperar recompensas por nossos atos é que existe a verdadeira caridade. Tudo deve fluir normalmente por amor ao próximo e não por obrigação. No plano espiritual, procuramos sempre ajudar a outros irmãos, passar a eles nosso conhecimento por menor que seja, mas tudo feito dentro das leis de Deus, ajudar sem ver a quem. 11. Curso de socorrista. Após uma boa conversa com os amigos, chegou a hora tão esperada. Fomos para a sala de aula e Gabriel nos acompanhou até a porta, seguindo depois para outro local. Entrei na sala com muita emoção. Era uma sala ampla, bem arejada, com mesinhas que lembram bem uma sala de aula das escolas da Terra. Havia cortinas com estampas bem delicadas na cor azul enfeitando as janelas, um quadro negro e escrivaninha do professor, com um computador. Meu coração batia mais acelerado, estava muito emocionado por estar ali e com muita curiosidade por saber como seria esse curso. Na sala havia 20 mesinhas e aos poucos foram entrando os alunos. Havia pessoas de todas as idades, mas o que predominava mais eram os jovens. Dos 20 alunos, contei 11 com pouco mais de 20 anos.
Além dessa sala havia outras duas, também com 20 alunos cada uma. Conforme os alunos chegavam, íamos nos cumprimentando como se fôssemos velhos amigos. Sempre quando encontramos com pessoas novas aqui em cima, a primeira pergunta é: como você desencarnou? Parece que a curiosidade não faz parte só da vida terrena. Entre os jovens, pode-se dizer que a maioria morre de acidente de carro ou moto, overdose ou assassinato. Os mais idosos geralmente são por alguma complicação em partes vitais do organismo. São poucos os mais idosos que desencarnam violentamente. Existem também alguns que sofrem acidentes e desencarnam, mas não é a maioria, como também muitos jovens partem por motivo de doença, como é o caso de nossa amiga Juliana. Ficamos conversando entre nós por algum tempo, mas tudo isso já é planejado para que possamos ir nos enturmando melhor, conhecendo um pouco mais do outro, e isso é muito bom. Já que vamos passar juntos 6 meses, é bom nos conhecermos melhor. Todos da sala de aula são pessoas simpáticas e muito otimistas. Pude notar que a emoção e a ansiedade não partiam só de mim, mas de todos que ali estavam. Não sabíamos direito como seria esse curso, mas vontade de aprender era o que não faltava em nenhum de nós. Notei entre os alunos uma senhora de uns 50 anos que mais ouvia do que falava. Como sou muito conversador, fui até ela perguntar seu nome e quais eram seus objetivos para esse curso. Meio constrangida, ela falou que seu nome era Dulce e que estava um pouco assustada com a responsabilidade que esse curso exigiria dela. Mesmo sem saber direito dos nossos deveres, fui falando: Dona Dulce, se a senhora está aqui para realizar esse curso é porque está capacitada para tal. Não deve se preocupar com o futuro, já que teremos um bom tempo pela frente. Perguntou meu nome e falou: sabe, Fábio, para os mais jovens, o desconhecido não é tão assustador, mas para quem já tem a minha idade parece tudo mais difícil. Que nada, Dona Dulce. Faz de conta que aqui todos temos a mesma idade, já que os objetivos são os mesmos. Queremos aprender e sermos úteis. A senhora está aqui forçada? Não, Fábio. Estou aqui de livre e espontânea vontade, já que o livre-arbítrio impera aqui em cima. O que a senhora fazia na terra? Era dona de casa. Meus 2 filhos já estavam casados e eu vivia só com o meu marido. Nunca trabalhei fora, apesar de sentir muita vontade de fazê-lo, mas escolhi me dedicar ao lar e talvez por isso mesmo é que sou insegura. Não pense nisso, Dona Dulce. Aqui temos um ao outro para ajudar e se eu puder ser útil à senhora, pode contar comigo. Fique mais à vontade e se sentirá melhor. Esse nosso novo trabalho deve ser muito interessante. Deixe-me voltar para o meu lugar, que o professor já está chegando. Nesse momento, entrou na sala um senhor de uns 60 anos, alto, olhos azuis, cabelos e barbas brancas, muito simpático, bem vestido e com um perfume muito bom que exalou pela sala dentro. Ficamos todos olhando para ele com um sorriso nos lábios e ele também sorriu para nós. Meu nome é Getúlio. Serei o professor de vocês com a colaboração de mais 2 amigos, que vocês irão conhecer na hora certa. Passaremos um bom tempo juntos, portanto, é bom sermos bem gentis uns com os outros. Estou sentindo que seremos bons amigos e podem contar comigo para esclarecer todas as suas dúvidas. Vi que vocês já se apresentaram uns aos outros e houve muita simpatia entre todos. Esse é um bom começo. Estudaremos e trabalharemos juntos por um bom tempo e tenho certeza que, nesse período, nossa amizade só vai aumentar cada vez mais. Antes de iniciar as explicações desse curso, quero pedir a todos para fazer uma oração conhecida na Terra. Rezaremos uma Ave Maria e um Pai Nosso para nos fortificarmos. Terminada essas orações, o professor Getúlio continuou: esse curso é muito interessante. Há muita coisa a ser aprendida e para dar tudo certo é preciso muito amor no coração de cada um. Lidaremos com o próximo num momento bem difícil para cada irmão.
Nós já sentimos essa necessidade de apoio na hora do nosso desencarne. Portanto, vocês sabem como temos que ser gentis e objetivos em nossas conversas com os irmãos que chegam aqui a todo momento. Não pensem que, após algumas aulas, vocês já estarão prontos para enfrentar problemas tão diversos. Primeiramente, haverá um estágio nos hospitais, depois nos postos de socorro e, assim, vocês estarão prontos para descer à terra e resgatar os irmãos que estarão desencarnando. Vocês serão a segunda equipe a entrar em contato com esses irmãos. Os primeiros são os encarregados de fazer os desligamentos. Terminada essa parte do serviço é que vocês acompanharão os irmãos, conversarão com eles e os encaminharão a seus devidos lugares. Nessa hora, vai ser preciso muita coragem e pouca emoção. Como vocês já sabem, existem vários tipos de irmãos. Aqueles mais preparados para a morte aceitam suas situações mais rapidamente, são mais dóceis e até colaboram com aqueles que vão ajudá-los. Mas existem outros irmãos que são muito materialistas, não querem deixar seus bens e adoram seu corpo de carne, não aceitam de jeito nenhum que sua hora chegou. Existem outros que preferem ficar vagando na esfera terrestre, com medo de serem roubados pelos familiares e verem seus bens materiais sendo divididos pelos seus parentes. Esses são os que mais dão trabalho, mas, como tudo aqui é feito sob o livre-arbítrio, ninguém pode obrigar esses irmãos a nos atender, a nos escutar e muito menos nos seguir para o lugar certo. Somente quando eles perceberem que de nada adiantou o seu apego às coisas terrenas é que pedirão socorro. Daí sim vocês voltarão e os encaminharão. Falei que não podemos deixar a emoção tomar conta de nossos corações. Para isso, precisamos estar bem conscientes de nossas obrigações. Se a emoção dominar, vocês não conseguirão executar seus trabalhos. Nessa hora temos de ter pulso, cabeça erguida e um pouco da frieza para conseguir o objetivo. Usar de frieza não quer dizer ser estúpido e nem maltratar ninguém, mas sim fazer valer o que é certo e o certo é a nossa vontade predominar. Haverá casos em que irmãos pedirão a vocês para deixarem que eles voltem para seus lares, para sua vida, que ainda é muita coisa a ser feita, mas isso é impossível, nós sabemos. Mas muitos pensam que pedindo poderemos liberá-los e eles voltarão para seus corpos. Tudo depende só do preparo dos irmãos encarnados. Assim, temos que intuir sempre a eles que estudem para seu crescimento espiritual. Após a elucidação sobre o curso, o professor Getúlio pediu que cada um contasse como foi sua recepção na hora da chegada aqui. Quando o último aluno terminou de contar sua experiência, nós já havíamos tido uma boa aula e já estávamos aprendendo um pouco. Nas próximas aulas, o professor Getúlio irá trazer alguns irmãos que representarão estar desencarnando naquela hora, para que possamos conversar com eles e, assim, começarmos a sentir como vai ser daqui para frente. Achei bem interessante essa nossa primeira aula. Teríamos que nos preparar muito para seguir esse caminho que parece fácil, mas é bem mais difícil do que parece. É preciso muito amor no coração para receber esses irmãozinhos que aqui chegam, sem assustá-los e nem deixá-los inseguros. É uma hora difícil para eles e gloriosa para quem consegue alcançar esse objetivo. Rogo a Deus que nos oriente sempre para fazer esse trabalho cada vez melhor e doar cada vez mais de nós mesmos. Tenho certeza que estudarei e aprenderei muito para poder dar o melhor de mim a todos que precisarem. 12. Primeiro dia de estágio. Com o decorrer do curso, as aulas foram ficando cada vez mais interessantes. De 3 salas que haviam no começo, só restaram 2. Muitos irmãos desistiram do curso durante o percurso, por não se sentirem capazes ou por não ser aquilo que esperavam. Aqui nada é questionado, cada um faz aquilo que tem vontade. É indicado um curso, mas cada um resolve o que é melhor para si. É preciso força de vontade, pois o trabalho é árduo e nos deixa um pouco tensos. Foram feitos grupos de 5 pessoas para começar o estágio.
Já faziam alguns meses que o curso havia sido iniciado e já estava na hora de pôr em prática o que havíamos aprendido até então. Nosso grupo continuou mesmo de outros trabalhos, Juliana, Roberto, Paulo e eu. Além disso, convidamos Dona Dulce para fazer parte dele. A escolha dos componentes do grupo era de nossa responsabilidade. Resolvi chamar Dona Dulce pela sua pureza e sua inibição. Como nosso grupo é de jovens e sempre falamos muito, achei que ela se daria bem entre nós e acabaria se soltando um pouco mais. Dona Dulce se sentiu feliz com nosso convite. Assim, fomos juntos a um hospital. Seria nosso primeiro dia de estagiários. Chegando ao local indicado, entramos e fomos muito bem recebidos pelas equipes lá presentes. A maioria trabalhava já há algum tempo nesse local e foram todos muito simpáticos conosco. A diferença de hospital e posto de socorro é que, nos postos, todos que desencarnam passam rapidamente, enquanto que no hospital alguns mais doentes e mais debilitados ficam por mais tempo. Geralmente, a permanência nesses locais varia muito de situação para situação. Uns desencarnam violentamente por acidentes trágicos e seu perispírito é muito afetado, então sua permanência se torna um pouco mais longa do que outra pessoa que desencarna de um modo menos doloroso. Depende da aceitação e conhecimento de cada um, portanto, cada caso é um caso. Após conversar com o pessoal que trabalha no hospital, fomos encaminhados a um quarto onde estava uma senhora de bastante idade dormindo. Entramos no quarto junto com o Dr. Eduardo, médico que estava assistindo aquela senhora. Assim que ficamos ao redor de sua cama, o doutor acordou para lhe dar alguns remédios e para podermos conversar um pouco. Logo que ela nos viu, arregalou os olhos e perguntou: Doutor, essas crianças não vão tratar de mim, não é mesmo? Eu só tenho confiança em médicos de mais idade, assim como o senhor. Calma, Dona Eulália. Esses jovens só vieram visitá-la e conversar um pouco. Eles não são médicos. Estão de branco porque fica mais bonito para um hospital. Então está bem. Se é para conversar, tudo bem. Gosto de ouvir jovens falando, são animados e estão sempre brincando. Meu neto é assim também. E por falar nele, quando receberei a visita de minha família? E meu neto, não vem. Estou com saudades dele. Dona Eulália, assim que estiver melhor poderá receber a visita de alguns familiares. Não desses que a senhora está esperando, mas de outros que já não vê há algum tempo. Quem, por exemplo? Eu estou em contato com todos, não existe nenhum que não vejo há muito tempo. Olhei para o Dr. Eduardo e mentalmente perguntei se poderia conversar com ela, com o que ele concordou. Dona Eulália, meu nome é Fábio, estou aqui nesse momento enviado por Deus para que seja esclarecida uma situação de grande importância. A senhora poderá receber em breve a visita de seu marido, que está ansioso para vê-la. Garoto, o que está me dizendo? Meu marido já está morto há alguns anos, como poderia querer me visitar? A senhora não está com saudades dele? Sim, mas como poderei vê-lo? Basta a senhora fazer uma oração conosco e aceitar essa sua nova vida. De que vida você está falando? A senhora não está bem aqui. É hora de começar a aceitar uma nova vida, melhor e mais harmoniosa. Aqui tudo é melhor, não existem mais sofrimentos, angústias, só alegria, satisfação e bem-estar. Será que estou entendendo o que está dizendo ou estou sonhando? Não, Dona Eulália. A senhora entendeu direitinho. Está começando uma nova vida para todos que se encontram neste hospital e a senhora se enquadra nisso também. Então está querendo dizer que morri? Não, a senhora não morreu, só renasceu para uma vida muito melhor do que aquela em que vivia. Como pode notar, já não sente mais dores, está mais bem disposta e tudo vai melhorar cada vez mais. Pode ter certeza. Garoto. É Fábio seu nome, né? Estou começando a gostar dessa ideia.
Só de pensar que realmente não tenho mais sentido dores fortíssimas já está valendo a pena. Então, ore conosco e aceite sua nova condição de filha de Deus. Agora a senhora está no paraíso e, assim que estiver pronta, receberá visitas que a deixarão muito feliz. Engraçado. Eu pensava que quando a pessoa morria acabava tudo, mas agora estou vendo coisas bem diferentes. Por exemplo, este hospital não é o que eu costumava ficar internada. É mais bonito, não tem aparelhos por todo lado, é mais bem cuidado e, toda vez que acordo, tem alguém perto de mim, ou médico ou enfermeira. No outro, quando era preciso, eu tocava a campainha e, depois de algum tempo, é que aparecia alguém. Então, Dona Eulália, a senhora já está vendo a diferença e vai se sentir ainda melhor quando sair desse leito. Já é possível andar normalmente. Dona Eulália havia desencarnado acometida de um câncer no pâncreas e, com o tempo, não conseguia mais sair da cama. Mas nessa nova vida tudo é possível. Quando desencarnou, Dona Eulália ficou por quase um mês nesse hospital, mas agora que havia aceitado normalmente seu desencarne, poderia sair dali em alguns dias. Dr. Eduardo ouviu toda a nossa conversa em silêncio, até se afastou um pouco para me deixar mais à vontade. Olhou para mim e mostrou que estava satisfeito com o meu trabalho. Depois de alguns dias, voltei para visitar Dona Eulália e ela estava acompanhada do marido que já havia falecido há alguns anos. Ficou feliz ao me ver e agradeceu pela nossa conversa de outro dia. Estava feliz e logo recomeçaria sua vida aqui no novo plano. Dr. Eduardo mandou um relatório ao professor Getúlio, comentando como foi meu primeiro dia de estágio. Esse relatório foi lido na sala de aula e eu recebi uma salva de palmas como reconhecimento pelo meu trabalho. Sinceramente, eu não achei difícil esclarecer Dona Eulália. Ela era uma pessoa lúcida, de bastante idade e já havia sofrido muito, então aceitou com bastante facilidade e simplicidade, mas sei que surgirão casos em que deverei me empenhar muito mais para elucidar. Estou feliz com o que estou fazendo e vou me empenhar ainda mais para ajudar outros irmãos que estão sofrendo. Que Deus guie meus passos para eu poder provar minhas boas intenções e meu afeto para com todos. 13. Visita ao lar. Nosso curso ficava cada vez mais interessante. Nessa altura, já conhecíamos os outros dois professores que se revezavam com o professor Getúlio. Eles eram tão formidáveis como o outro. Eram pessoas interessantes, capazes e nos deixavam bem à vontade. Seus nomes eram Júlio e Antônio. Eram amigos nossos e estavam sempre prontos a nos esclarecer qualquer dúvida. Sempre nos acompanhavam durante os estágios e nos davam a maior força. Certo dia, fomos informados pelos professores que iríamos passar uma semana na crosta terrestre, para ver como o trabalho é feito. Assistiríamos a alguns desligamentos e acompanharíamos os trabalhos de resgate. Quando recebemos essa notícia, ficamos radiantes de felicidade de poder voltar à Terra e fui logo perguntando se era permitida a visita a nossos lares terrenos. Ao ouvir a palavra sim, dei um pulo de alegria, junto com a maioria da classe. Só os mais tímidos é que não tiveram esse gesto. Fiquei feliz e já agradeci a Deus por mais essa oportunidade de poder rever meu lar e meus familiares. Depois, fui logo perguntando: professor, quando será realizado esse trabalho? Breve, mais breve do que você pode imaginar. Onde ficaremos durante esses dias? Ficaremos alojados num grande centro espírita existente no centro de São Paulo. Nós, os professores, iremos com vocês e lá encontraremos com mais alguns irmãos que trabalham direto nesse centro espírita. Faremos um trabalho comunitário. Ajudaremos a resolver alguns problemas nesse centro, com irmãos perturbados por desencarnados e vocês poderão pôr em prática o que aprenderam aqui. Conversarão com esses desencarnados, dando-lhes atenção e socorrendo-os, já que sofrem por não entenderem sua atual situação.
Será um trabalho muito bonito e gratificante, pondo em prática as aulas de caridade e amor ao próximo. Entre um trabalho e outro, será permitido visitarem seus lares terrenos e reverem suas famílias, sempre acompanhados de um mentor desse centro. Poderão ir mais de uma vez durante essa semana. As visitas serão curtas, mas vai dar para matar as saudades. Antes que eu me esqueça, falou o professor Getúlio, partiremos dentro de uma semana. Iremos de aerobus até lá e desembarcaremos direto nesse centro. Outros detalhes serão dados com o transcorrer dos dias. Controlem suas ansiedades, para não atrapalhar a concentração que tanto necessitaremos. Quando terminou a aula e voltei ao meu quarto, não consegui esconder minha alegria. Já havia visitado meu lar antes, mas sempre queremos fazer novas visitas. Dá uma emoção muito grande pensar que poderei rever minha mãe, meu pai e minha irmã. Saber como eles estão reagindo à minha ausência, ver o meu quarto que até hoje continua do jeito que deixei. Não sou materialista, nunca fui, mas é bom rever tudo do jeitinho que deixei, isso me faz sentir ainda mais amada. Dizendo isso, não quero dizer que todos devem guardar os objetos de seus mortos para sempre. Acho até que já está na hora de meus pais doarem tudo que foi meu. Ficarei feliz com esse ato. Existem tantas pessoas precisando, mas ainda não chegou a hora deles aceitarem essa decisão. Eles sabem o que fazer e no momento certo pensarão melhor e acharão uma solução. O que é mais importante é me sentir amado e receber sempre aquelas preces tão maravilhosas que eles me enviam, palavras de fé, coragem, incentivo. É isso que fica em nossos corações. Fiquei pensando por um bom tempo nesse novo trabalho, em quantas coisas iria aprender, até que chegou essa tão sonhada hora. Chegou o dia de voltar à crosta terrestre para um trabalho importante que me faria crescer um pouco mais. Chegando lá, assisti a algumas reuniões no centro espírita, onde pudemos orientar vários irmãos desencarnados. Todos que doutrinávamos ficavam numa sala desse centro esperando outros irmãos e todos eram levados aos postos de socorro por outros irmãos designados. Assistimos também ao desligamento de um irmão que acabara de desencarnar de um trágico acidente de carro. Seu perispírito ficou tão danificado que desmaiou e, assim, foi mais simples fazer esse trabalho. Na hora do desencarne é como costumamos dizer aqui. Cada caso é um caso. Uns desligamentos são mais fáceis, outros mais demorados. Desligamento, para vocês entenderem melhor, são fios que saem do corpo, das partes vitais, ficando preso ao perispírito. Esse desligamento é como se fosse enrolado uma carretilha e depois alojada no perispírito. Quando o perispírito está desmaiado é mais fácil fazê-lo. Mas existem casos em que o irmão não quer permitir, por achar que ainda está vivo e isso dificulta muito o trabalho. Meu grupo e eu não fazíamos nada nessa hora, só prestávamos atenção nesse trabalho e orávamos muito pelos irmãos que acabavam de desencarnar. Mesmo eu sendo um espírito, ficava um pouco perturbado nessa hora, mas rezava com toda a minha força para que Deus ajudasse aqueles irmãos e desse a eles a paz necessária ao seu espírito. Após 2 dias de trabalho, chegou o momento tão sonhado. Recebemos a permissão para visitar nossos lares. Fui até minha casa com um irmão que trabalhava no centro já há algum tempo. Ao chegar na entrada de minha casa, meu coração bateu mais forte e minha vontade era de entrar correndo e gritando. Cheguei. Mas me controlei, fiz uma prece e entrei todo feliz. Quando entrei na sala, vi minha mãe sentada no sofá, lendo o Evangelho. Fiquei feliz pela escolha de sua leitura. Aproximei-me dela, dei um beijo em seu rosto e um grande abraço. Ela sentiu a minha presença e, no mesmo momento, levantou os braços como que retribuindo ao meu abraço e falou: Filho, você está aqui? Eu te amo muito. Estou morrendo de saudade de você. Nesse momento, nós dois começamos a chorar. Fiquei feliz pela sua sensibilidade,
Ela conseguiu sentir a minha presença e parece que até a saudade foi diminuindo. Continuei abraçado com minha mãezinha por mais algum tempo e falando para que ela não chorasse mais, só lembrasse dos momentos bons do que vivemos juntos, que a distância é tão pouca, a única coisa que nos separa é um véu que me faz invisível. Logo ela se acalmou e voltou a ler o Evangelho e eu fui até o quarto de minha irmã. Dei um grande abraço nela e um beijo em seu rosto. Fiquei passando a mão em sua cabeça e ela também sentiu a minha presença. Falei a ela algumas palavras positivas e fiz uma prece para que Deus proteja sempre essa minha irmãzinha tão amada. Meu pai estava para chegar do trabalho, então aproveitei esse espaço para ir até o meu quarto e rever minhas coisas. Andei pela casa toda e notei que em toda parte há porta-retratos com fotos minhas. Fiquei feliz por sentir o amor tão grande que minha família tem por mim. Logo em seguida chegou meu pai. Assim que ele abriu a porta, dei-lhe um grande abraço e um beijo no rosto. Graças a Deus, em minha casa todos são sensitivos, todos têm sempre boas intuições. Meu pai também sentiu a minha presença e comentou com minha mãe. O Fábio está aqui. Estou sentindo a presença dele. Os dois se emocionaram outra vez e seus olhos encheram de lágrimas, mas num misto de alegria e saudades. Permaneci por mais alguns minutos em casa e voltei ao centro espírita para continuar meu trabalho, só que bem mais feliz e cheio de esperanças por rever minha família mais conformada. De uma coisa eu sempre me orgulhei deles, nunca sentiram revolta e nem ódio em seus corações pela minha partida de forma tão violenta. Ficaram muito chocados, mas nunca perderam a fé em Deus e posso afirmar, com certeza, que isso me deu mais força para seguir minha jornada aqui no céu. Não desanimem nunca. 14. Centro Espírita. Nossos trabalhos transcorriam normalmente dentro dos critérios estabelecidos pelos professores. Havia muito trabalho nesse centro onde estávamos alojados. Trabalhavam nesse local muitas pessoas, tanto encarnadas como desencarnadas. Quando viemos para cá, achei que éramos muitos, 20 pessoas da classe. Agora sei que ainda seria preciso mais trabalhadores disponíveis. Tamanho é o número de pessoas que procuram ajuda nesse local. Esse centro está aberto ao público desde a parte da manhã até a noite. São centenas de pessoas que passam por lá todos os dias. Geralmente é feita uma triagem para aqueles irmãos que vão pela primeira vez. Na maioria das vezes é indicado um tratamento espiritual para cada necessitado, que é feito através de algumas sessões de passes e palestras elucidativas. Nesse lugar, vemos todos os tipos de problemas, desde os mais simples que são resolvidos com um passe, até outros onde são necessários mais cuidados de todos. Existem pessoas que vão simplesmente para tomar esses passes e já se sentem bem e outros que parecem que vão por obrigação. É o caso de uma mulher que tivemos a oportunidade de conhecer. Essa mulher tinha aparência meio estranha, parecia meio desequilibrada. Estava na companhia de um homem que depois vinha saber que era seu marido. Já frequentava o centro há algumas semanas, mas se via nitidamente que era contra sua vontade. Nesse dia em que a conhecer, após tomar passe, seu marido foi conversar com um dos médiuns da casa. Expôs seu problema a ele, ou melhor, o problema dela, sua esposa. Falou ao médium sobre o comportamento estranho que sua esposa apresentava nos últimos meses e não sabia o que fazer, já que até em neurologista já havia levado. O médium pediu para conversar com ela e ver se obteria alguma resposta para esse caso. Ela foi chamada, entrou na sala com ar desconfiado, olhando tudo ao seu redor. Era um comportamento realmente estranho. Após uma conversa onde havia mais perguntas do que respostas dela, o médium perguntou se ela acreditava em espiritismo e ela foi logo respondendo: "Sou muito católica. Não acredito nessas coisas aqui, acho tudo meio estranho e não me sinto bem neste lugar. Quero ir embora, já que fui obrigada pelo meu marido a vir aqui."
Mesmo a senhora sendo católica, pode acreditar em outras vidas e frequentar nosso centro espírita, já que esse lugar dá esperanças a muitas pessoas. Muitos dos frequentadores também vão a igrejas católicas, isso não interfere em nada, só depende da senhora. E ela rapidamente respondeu, mas eu não tenho nada a fazer nesse lugar. Sou uma pessoa boa, nunca fiz nada de mal a ninguém e vou embora. Sem pensar em mais nada, saiu da sala e ficou a esperar pelo marido do lado de fora do centro. Foi aí que o coitado do homem contou que ultimamente ela está muito revoltada, só briga com ele, não tem ânimo para mais nada e está sempre falando sozinha em um tom de voz que mais parece estar discutindo com alguém. Ao ouvir esses comentários, o médium anotou num papel o nome dela e o endereço e prometeu ver o que realmente estava acontecendo com ela, mas só poderia dar a resposta após outros trabalhos realizados na casa. Assim ficou marcado desse homem retornar ao centro dentro de 2 dias. O nome e o endereço foram passados à nossa equipe. Meus amigos e eu iríamos trabalhar nesse caso, com a orientação de um dos mentores da casa. Logo que terminaram os trabalhos desse dia, nossa equipe se dirigiu à casa desse casal, para podermos analisar esse caso. Essa mulher estava com quase 40 anos, mas sua aparência era de mais de 50. Estava bem consumida por esse problema e não queria ajuda de ninguém. Assim que entramos nesse lar, pudemos notar que haviam alguns irmãos desencarnados em volta dela, que não lhe davam sossego. Um deles parecia cobrar alguma coisa dela. Nos tornamos invisíveis, isto é, mudamos nossa vibração para não sermos vistos por eles, já que nossa vibração é bem diferente deles. Ficamos ouvindo um pouco o que eles falavam e eram só coisas negativas, ofensas e provocações em relação a ela. Estudando melhor essas atitudes, fomos informados por irmãos superiores o que realmente havia entre aquela mulher e esses espíritos trevosos. Há alguns anos atrás, essa mulher procurou uma macumbeira para fazer um trabalho a um rapaz. Queria que ele se apaixonasse por ela e a pedisse em casamento. Essa macumbeira fez esse tipo de trabalho em troca de dinheiro e pediu a esses irmãos trevosos que atendessem ao pedido dela. Foi oferecido a eles comida e bebida da boa e eles fizeram sua parte do combinado. Infernizaram esse rapaz, que acabou se casando com ela e hoje é o seu marido. Com o passar do tempo, esses infelizes irmãos trevosos queriam mais coisas em troca. Só que ela não atendeu os seus pedidos e eles resolveram se vingar dela. Sua vida está desastrosa. O marido também estava sofrendo muito com os problemas existentes e, como tinha muita fé, resolveu procurar o centro espírita. Dessa forma, ele estava mais protegido e não era vítima do ataque deles. Lutou com todas as forças para levar sua esposa ao centro, mas só conseguiu levá-la obrigada. Esses irmãos trevosos ficaram ainda mais revoltados com ela e não a deixavam em paz nunca, quase levando-a à loucura. Por intuição não conseguimos afastar esses irmãos, então resolvemos aparecer para um deles para conversar. Quando ele me viu, ficou assustado e logo foi dizendo: "Ei, você do Cordeiro, que está fazendo aqui? Esse lugar já é meu." "Irmão, esse lugar não pode ser seu, porque aqui não é seu lugar. Você sabe que é um irmão desencarnado e que deve seguir seu destino conforme a vontade de Deus." "Que Deus, cara? Aqui quem manda sou eu e não vou sair, mas sim você." Num gesto brusco, tentou pular sobre mim, mas me desviei e ele ficou ainda mais bravo. "Você de branco, não adianta vir com lorota que eu não entro na sua." Perguntei a ele seu nome e ele, rispidamente, falou: "Pode me chamar de manda-chuva, aqui todos respeitam as minhas ordens." "Todos não, meu amigo. Eu só recebo ordens dos meus mentores e de nosso mestre maior, que é Jesus. Você também deveria fazer o mesmo. Não posso escrever a vocês os palavrões que ele me falou." Estava ficando cada vez mais desconcentrado por ver que as suas palavras não me atingiam.
Queria de qualquer forma prejudicar aquela mulher e quando viu que estava cercado, nesse momento meus amigos também apareceram para ele. Ficou assustado e tentou fugir, mas fizemos uma corrente à sua volta e ele começou a sentir suas forças enfraquecerem. Nosso mentor explicou a ele com toda delicadeza que essa mulher jamais daria mais alguma coisa a ele e o único caminho que lhe restava era orar.